Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, eu sou a Jéssica, sou da Maternize Moda Gestante e Lactante e esse é o podcast Maternize-se, um podcast de acolhimento, conhecimento e vivências. Aqui na Maternize-se, a gente tenta trazer várias experiências maternas para nos acolher, nos abraçar e fazer um pouco sentido diante daquilo que nós estamos vivendo. Então, eu espero que você saia desse episódio acolhida com a vivência da Tamara. Oi, Jéssica, obrigada pelo convite, eu fico muito feliz em participar e acho muito importante também a gente trazer esse tema que é tão importante para todas as pessoas que têm doguinhos, que têm pet em casa, né? Então tá, Tamara, vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Tamara, como é que foi? A Tamara já tem filho, né? Tu tens o Ney, o Alexandre. Uhum. E como é que foi, assim, essa descoberta da gestação? Como foi a tua gestação? Então, a descoberta, na verdade, até te comentei, né? Quem me falou foi o Michelangelo, que é o meu cachorrinho, né? A gente foi uma viagem, eu tava de férias, então eu já tava tomando meu comprimido tudo errado. Daquele jeito, né? Aí a gente foi, eu sempre comento que a gente foi pra Gramado em 2, a gente voltou em 3. O Ney já veio com a gente. Então, eu cheguei em casa, o Mickey tava muito diferente comigo, mas muito diferente, assim, estranho, né? Aí eu comentei com meu marido, falei assim, o Mickey tá diferente. Daí ele disse, não, é só porque a gente, né, saiu da rotina, a gente ficou uma semana fora, então, mas... Eu falei assim, não, mas a gente sabe, né, quando eles estão diferentes. Daí isso foi uma semaninha que ele ficou assim. Aí, no próximo sábado que a gente chegou, eu fui num curso em Floripa o dia inteiro lá, e um casal de amigo nosso ficou com ele e a Luna, né? E ele comentou, mas o Mickey chorou o dia inteiro, assim, mas alguma coisa está acontecendo. Na segunda-feira eu já ia levar ele no veterinário para ver o que podia ser, né? Porque ele nunca tinha esse comportamento, ele sempre foi tranquilo, né? Aí na segunda-feira era para minha menstruação vir. E ela, tipo assim, ó, se ela vem na segunda, ela não vem nem domingo nem terça, ela vem na segunda. Exatamente na segunda-feira, ela não atrasa. Aí ela não veio, aí eu já comecei a ficar com com aquela pulguinha. Mas assim, como meu marido queria muito e eu tava sempre adiando, eu não queria falar pra ele assim, porque às vezes podia, né... Ser um atraso, né? Nunca acontece, mas vai que acontece, vai que acontece, né? Aí ele ia ficar ansioso e às vezes não ia ser nada, enfim. Daí eu peguei, na segunda-feira à noite, fui lá e comprei um teste. Só que eu nunca tinha feito esse teste. Aí eu falei, sério, eu fiquei tranquila, pra mim não era nada, eu tava tranquilaça. Terça-feira, no horário do almoço, vim pra casa e fiz. Aí logo que eu fiz, subiu 2 risquinhos. Eu falei, fiquei meio assim, fiquei meio em choque. Aí eu fiquei em choque, mas ao mesmo tempo tranquila, porque pra mim não era nada, pra mim não era. Daí eu falei assim, fiz esse negócio errado, eu nunca tinha feito. Eu falei, fiz errado, botei muito xixi ali, espetei o negócio. Espetei o negócio ali, ficou muito tempo agindo aquilo ali, tá errado. Eu falei, não, eu fiz errado. Aí não tinha outro, tipo, vem só um, né? Daí eu falei, vou lá na farmácia de novo. Fui na farmácia, guria, farmácia de um amigo nosso, ainda na esquina lá de casa. Peguei e fui. Daí, isso na terça-feira, meio-dia. Terça-feira à noite, eu voltei lá e falei assim, olha só,
Eu queria mais 2 testes. Porque, assim, ó, aquele ali deu errado. Aí ele falou assim, mas deu errado como? Daí eu falei assim, não, é porque, assim, ó, deu 2 risquinhos. Daí ele falou, não, mas tu tá grávida, então. Eu falei assim, não tô. Tá, não tô. Se tu puder me ver 2 testes, assim, ó, um de cada laboratório, mas é porque, assim, ó, sério, ela, não, mas tem 99%, não sei o que, não sei o que. Daí eu falei assim, não, mas esse 1% sou eu. Não aconteceu isso. Aí a gente começou a rir, ele falou, não, moça, não sei o que, tu vai gastar dinheiro, não sei o que. Daí eu falei assim, não, moço, e quase que isso discutimos na farmácia. Eu falei assim, não, tu me dá esses 2 testes que eu vou levar pra casa. E eu tava tão segura que não estava, que eu fui fazer na quarta-feira esse teste. Não tava ansiosa, assim, chegar em casa. Cheguei em casa, fui limpar a casa, tudo. Quarta-feira eu fui lá e fiz. Aí que eu fiz na quarta-feira, meio-dia, o próximo, né, eu peguei assim, contei ali, ó, o xixi tem que ficar até aqui, e tem que espetar um negócio aqui, tem que ficar tudo certinho. Foi cronometrado. Aí só que eu botei, já subiu. Aí ali eu já levei um susto. Ali tu levou susto. Ali eu levei um susto. Aí eu peguei e comecei, a gente começa a chorar, a rir, a soluçar todo ao mesmo tempo, né? Eu tava sozinha em casa, eu e o Mickey e a Luna, né? Aí eu peguei, cheguei na sala, daí eu falei assim, era isso que tu queria me dizer, né, Mickey? Aí depois daquele dia, ele sossegou comigo. Eu acho que era realmente aquilo que ele tava querendo me dizer e que, como a gente não tinha, nem imaginava, né? Como que eu ia imaginar, né? Quando eu perguntei isso pra ti ali pelo WhatsApp, né? Assim, como é que foi e tal. E daí, que eu me lembrei, eu tinha uma gata. Eu tinha a Phoebe. E daí, a Phoebe começou a parecer que ela tava no cio. Só que ela ficou no cio muito tempo. Ela tinha dado um cio e tinha saído. Ela era pequenininha, né? Aí, logo em seguida, ela deu de novo. Só que ela não deu com o Mikael. Ela ficava perto do Mikael. Ela começou a ficar perto de mim e levantava a bunda pra mim. Olha! Ela falava, assim, se fresqueando pra mim. E aquilo ali ficou 2 semanas assim e a gente... Nada. Sim. E depois que tu falou, que eu fiquei assim, Às vezes ela tava querendo te falar. Às vezes ela tava querendo me falar que realmente eu tava grávida. Que realmente era. E é uma doideira, porque o comportamento mudou assim... Ficou Luna, muito esquisito. A Luna até hoje, assim, eu acho que ela nem se toca que a gente tem filho. A Luna, ela é totalmente, assim, fora dessa galáxia, né? Mas o Mickey, ele, assim, como eles são próximos da gente, assim, como eles sentem, né? E no fim, ele que me contou da minha gravidez, assim, fiquei muito... É muito legal essa história, assim, acho muito legal. É muito legal, assim. E realmente, às vezes acontece e a gente não percebe, né? Não percebe, verdade. E depois que tu falou, que eu falei assim, é verdade, às vezes pode até ter sido isso. Verdade, verdade, é. E daí, como é que foi Daí, como é que tu contou pro teu marido? Então, daí ele tava viajando, daí eu falei assim, não, tem que ser um evento, né? Tem que ser um evento, porque a gente tava junto já fazia o quê? Uns 15 anos, eu acho, bastante tempo, acho que até mais. Aí eu falei, tem que ser um evento. Daí eu peguei, me rebolei daqui e de lá, fiz uma caixinha com o teste, aí fui lá fazer exame de sangue com uma amiga minha, realmente pra comprovar, né? Porque os 3 testes ela de gravidez não me comprovou. Não dava certeza na tua cabeça. Não me deu certeza. Aí eu peguei, fui lá, fiz o teste, a gente pegou o resultado, coloquei numa caixinha, coloquei 3 coraçãozinhos e tal, daí eu fiz quebra-cabeça, com a foto do Mickey e da Luna e escrito promovidos a irmãos mais velhos. Aí a ideia era ele montar esse quebra-cabeça na frase embaixo, né? Só porque ele tava começando a montar o quebra-cabeça por baixo, pela frase. Eu falei, não, vamos montar aqui por cima. Aí comecei a montar a agulha, é muito engraçado. Comecei a montar ali por cima, só que assim, ó, eu gosto de quebra-cabeça. Então, assim, se tu me dá um negócio aqui, eu já monto rapidinho. E aquele lagulete tinha, acho que 15 peças, que daí umas peças grandes, assim, tal, né? Quem disse que eu conseguia montar? Ficamos 1 hora lá pra montar aquilo ali, e a gente ia nervosa, né? Porque, não, né? A gente montou, depois apareceu a frase ali, daí a gente chorou, aí foi Mas foi assim, foi muito legal, foi muito legal. E daí, hoje tu continua só tendo os 2, o Mickey e a Luna. O Mickey e a Luna. E a Cleo agora que a gente tem também, né? Que a gente ganhou de uma cliente nossa. E como é que foi essa gestação? Foi tranquila? Foi tranquila, assim, até o finalzinho, né? No finalzinho, eu tava me preparando pra ter um parto normal. Porque, assim, antes de engravidar, eu queria muito ter cesárea. Eu sempre falava assim, não vou passar essa dor, não vou, porque todo mundo comenta que é uma dor, né, enfim, muito intensa, né? Então, antes de engravidar, eu já falei, queria ter cesárea. Só que depois que eu engravidei, foi diferente, assim, parece que o corpo te fala, né? É um instinto assim mesmo, acho que cada um tem essa experiência, né? Mas pra mim, assim, parece que o meu corpo tava me dizendo assim, não, fica tranquila que eu vou te ajudar, sabe? Vai ser esse parto. Vai ser esse parto, tal. Então, eu tava me preparando pra aquilo. Então, quando eu tava com 37 semanas, eu senti uma dor muito forte e eu fui no médico, eu tava com uma fissura anal. E uma dor muito forte. Eu lembro que eu fui numa quarta-feira no médico e ele pediu pra eu retornar na quinta. E a gente foi na quinta de novo, ele já falou assim, não, eu vou ter que operar. Daí eu falei assim, meu Deus, mas como? Tô pra parir a qualquer momento, né? Eu tava de licença já em casa.
Daí ele falou assim, não, a gente vai ter que operar, não tem como escapar disso. E a anestesia vai ser a mesma anestesia do parto cesárea. Eu falei, mas como? Que eu vou anestesiar daqui para baixo, não vou sentir ele, né? Que daí a gente não vou sentir, porque tu anestesiada para te ganhar o teu bebê, logo a anestesia, logo ali já ganha, né? E agora tu anestesiar, ficar o maior tempão para passar aquela anestesia, tu sem sentir o teu bebê. Eu lembro que eu botava a mão na barriga, assim, tipo, na minha mão eu sentia o calombinho, assim, tipo, dele mexendo. Mas na minha barriga eu não sentia. Nossa. Então, eu tava toda hora pedindo lá pra moça, assim, olha, vê o batimento dele, vê se ele tá bem, vê como que tá, porque é uma angústia, assim, né? Então, eu lembro que eu operei no domingo, mas assim, ó, de quinta a domingo, foi, acho que, os piores dias da minha vida, assim, ó. Doía demais, assim, foi terrível. Aí, a gente operou no domingo, e até foi uma história engraçada, porque aí eu fiz a cirurgia no domingo, né? De madrugadinha ali pra segunda. Aí, logo a gente foi pra casa. E eu acho que eu tava um pouco anestesiada ainda. Aí a gente chegando em casa, eu tava com uma saia longa. E eu lembro que, quando eu saí do carro, a saia pesou. Aí eu falei assim, eu acho que a minha saia estourou minha bolsa. Eu tava com o médico já tinha, obstetra, né? Ele já tinha comentado, Tamara, tem a possibilidade, porque tu já tá com a gravidez bem avançada, tem a possibilidade de estourar a tua bolsa. Eu falei, socorro, Deus, não é só o que me falta? Só o que me falta. Aí, porque antes de eu fazer essa cirurgia, esse procedimento, eu pedi pra ser no dia do parto, né? Porque daí aproveitava uma anestesia só, só que não tinha como, assim. Eles falaram que tinha que ser ou antes ou depois. Então eu falei, não, tem que ser antes, né? Daí eu peguei e fiz, tal, cheguei em casa, minha saia toda molhada, eu falei, estourou minha bolsa, e agora? E eu morava no apartamento, no quarto andar. E como eu tava meio anestesiada, eu não sabia se eu tava sentindo dor, se eu não tava, porque eu nem senti descer o líquido, nada. Aí eu peguei e liguei pro meu médico lá de baixo, ele falou assim, ó, vai pra casa, toma um banho, troca de roupa e vem. Aí eu peguei e subi, eu lembro que eu tava bem assim, tipo, eu ainda falei pro meu marido assim, eu vou descansar um pouco e vou esperar, vou ver se vai evoluir, algum como que vai sinal? ser, algum outro sinal, tal. Eu lembro que eu tomei banho, deitei e fiquei tranquila, liguei pra ele e falei assim, eu vou esperar aqui mais um pouquinho, porque eu acho que não foi, e realmente não era. Eu acho que eu tinha feito xixi, não tinha sentido. E no fim, fiquei com a minha saia. Guria, é cada coisa que a gente passa, gravidez, né? É cada coisa. É o ó. Aí eu peguei, no fim, não era bolsa, graças a Deus. Aí depois disso, eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, meu Deus, aí o médico já comentou que eu não podia fazer parto normal. Porque tinha levado ponto. Eu tinha levado ponto, eu não assim, podia fazer né? força, senão, enfim, tá. né? Então, eu já fiquei um pouco baqueada, né? Porque a gente se prepara pra uma coisa e logo assim já tem que ir pro plano B, né? Então, a gente pegou e disse, não, então vai ser cesárea, tá? Mas eu queria que ele me desse um indício, assim, de que ele estivesse pronto pra nascer, né? De que era o tempinho dele. Eu não queria lá anestesiar, abrir a barriga lá e, nasceu. Não queria que fosse dessa forma, né? Então, eu sempre conversava com ele, assim, depois do meu procedimento, acho que todo dia, eu acordava, era a primeira coisa, vamos falar agora sobre o negócio aqui, era todo dia, era toda hora eu falava sobre isso com ele. E eu, assim, sempre me avisa, né, quando for a tua hora, porque a gente vai ter que marcar um dia, né, pra te receber. Mas eu queria que tu tivesse pronto, que tu tivesse no teu tempinho pra vir, né? Então, eu tava todo dia conversando sobre isso com ele. Até que eu marquei o dia 4 de abril, às 8h30 da manhã, pra ele nascer, né? E no dia 3 à noite, ele começou a dar sinais, assim. Eu comecei a entrar em contração, eu comecei a ter contração. Aí eu fui pro chuveiro, eu lembro que eu pedi pro meu marido fazer massagem nas minhas costas, assim, porque a gente parece... O corpo é uma coisa muito engraçada, né? Porque ele te diz tudo de como que vai ser, né? Aí eu precisava de massagem nas minhas costas, assim, meu marido foi fazendo e foi me aliviando. Aí depois eu comecei a ver que o negócio tava ficando ritmado. Aí que tava, tipo, eu tava com bastante dor, logo parava, tipo, aí depois voltava, depois logo parava. Eu falei assim, eu acho que eu tô em trabalho de parto, eu acho que a gente vai pro hospital. Aí, nesse tempo, assim, foi meio que um caos, assim, porque o Mica e a Luna, eles estavam enlouquecidos, porque 4 horas da manhã, tu imagina, no prédio, numa latiçada, porque eles já sentiam, né, eles já sabiam. Aí meu marido desceu com eles pra dar uma volta, pra eles se acalmar um pouco. E depois dali a gente pegou e foi pro hospital. Aí nesse meio tempo eu ainda fiz piastra. Eu assim, deixa eu se arrumar. O médico me mandava embora se ele me visse naquele estado. Aí ainda fiz piastra, ainda pra poder ir. Aí eu peguei, cheguei lá, eu tava com... Só tu mesmo. Aí eu cheguei lá, eu tava com 4 dedos lá. Era 4 horas da manhã. Só que eu tava evoluindo muito rápido, assim, sabe? E o meu médico era só 8h30. Né, o meu obstetra, né? E daí o médico de plantão pegou super gente fina, assim, ele comentou, ele assim, ó, pode ser que tu evolua muito rápido, porque eu acho que tu vai ter um parto a jato, assim, ó, porque tu já tá com 6, coisa de algum tempinho, assim, tu já tá com 6. Então, se tu quiser esperar, às 7 horas também vai ter a troca de plantão, então eu acho que ia ser muita informação ali no, sabe? Aí eu pensei assim, não, então vamos ser agora. Tanto que 6 horas, eu ganhei ele 6h11 da manhã.
E 6h11 da manhã eu já tava com 8. Nossa, é. Aí, tipo assim, pra ela botar anestesia, eu tinha que... Tá, deixa eu dar uma segurada aqui, que daí, tipo, a hora que dava uma paradinha, eu fazia a posição, ela... E não foi de primeira, assim, que ela pegou. Ela pegou, eu tive que deitar de novo, aí depois voltou, aí foi quando ela conseguiu, na segunda vez, assim, que a anestesia pegou, né? Aí foi aonde ele já tava, tipo, prontinho pra nascer. Então, eu fiquei muito feliz por isso, né? Porque era... Foi no tempo dele. Foi no tempo dele. Tanto que eu pedi e deu certo, né? Mas tudo, assim... Óbvio que também não tem isso, né? Eu também conversei com o Tomás, mas ele também não queria nascer. Mas tem muita gente, muito relato que eu escuto assim, né? Ah, conversei tanto, pedi tanto, foi e deu certo. Sim. Sabe? Uhum. Às vezes foi coincidência. Às vezes é coincidência, mas às vezes eu acredito que realmente se tem que ser, tudo se encaixa, né? Verdade. Verdade, é. Fica bem no cronograma, bem no jeito que a gente conseguiu planejar com o bebê, né? Com o bebê, ao mesmo tempo que a gente pensou em ter um parto normal para ser uma coisa assim mais natural, né? Deus quis que fosse dessa forma, né? Mas da mesma forma, acho que eu ia ficar muito assim... Não sei como que eu ia sentir, assim, de eu ter que abrir ali sem ele estar no tempinho dele, sem eu saber que ele me deu um sinal. Isso. Mas foi bem legal, foi bem especial. Aí depois daquilo, a vida vira uma loucura, né? É isso aí que a gente também precisa contar hoje. Depois com criança, então, assim, até lá, na maternidade, eu fiquei 2 dias lá, né? Foi cesárea, né? Foi cesárea. Dias, né? Aí a gente pegou e eu levei uma roupinha, o meu marido, né, no caso, levou a roupinha do Ney, que a gente deixou um lencinho com ele. A gente levou pra casa pra ele poder, eles cheirarem, pra não dar aquele susto, assim, tipo, de chegar uma criança lá, que eles não tinham contato com criança, assim, né? E o Mickey até não gostava de crianças, assim. Isso foi até um dos motivos que eu decidi fazer o adestramento com eles. Pois é, como é que foi essa preparação, né? Dentro de casa com os doguinhos pra receber o Ney. De início... Porque tem bastante história, né? De doguinho que entra em sofrimento. Eu sei que tem um dog, né? Tem um caso na minha família até, que o cachorro, ele se mutilava, assim, ó. Ele mesmo arrancava o pelo das patinhas. Porque é uma mudança muito drástica pra eles, né? Até então, eles são o centro das atenções, né? Tem quem tem esse tratamento, né? Que fica tipo um filho, né? Sim, pra pessoa. É um membro da família, sim. E daí, como é que já teve essa consciência desde o início, né? Desde o início, assim. Quando eu tava com 2 meses, eu fiquei, assim, já pensando que, primeiro, quando a gente descobre a gravidez, é um mundo novo, né? Tu começa... É muita informação, tu começa a ter muita coisa pra olhar e tal. Mas depois, quando eu comecei a ver a minha realidade, eu falei assim... Peraí, o Mickey não gosta de criança. E agora? Né? Como que vai ser? Ele vai... eu precisei pedir ajuda de profissional para poder me ajudar com isso, né? E da mesma forma, eu não queria que o Mickey e a Luna, eles se sentissem, assim, fora do contexto, digamos assim, né? Porque eles estão comigo há muitos anos, assim. Quando eu engravidei do Ney, o Mickey estava com 11 anos já e a Luna estava com 12. Então, eles já eram idosinhos, então já era um tratamento diferente, né? Mas o que me fez procurar ajuda no começo não foi nem até o fato do Mickey não gostar muito de criança. Foi porque eu morava no 4º andar, sem elevador, e descer com eles era uma função. Então, com barrigão, eles não faziam xixi, nada dentro de casa. Nada, mas nenhuma gota. Então, assim, eu descia de manhã, descia meio-dia, descia à noite 2 vezes. Então, eles já são de porte médio, pequeno para médio, assim, né? E lá na rua, onde eu morava, tinha muitos doguinhos de rua. Então, a gente descia e vinha um pra cima e vinha outro. Aí, quando tu não tá grávida, tu pegava um, tu rebolava com o outro, tu conseguia, né? Agora, com barrigão, tu já te limita muito, né? Então, eu pensei assim, não. Então, eu vou precisar, até depois que ele nascer, eu vou precisar que eles façam as necessidades em casa. Porque vai ser muito mais fácil pra mim e pra eles também, né? Mas eu conversando com o adestrador, ele até me orientou bem. Porque, assim, Tamara, como é uma coisa fisiológica... Pode ser que dê certo, pode ser que não, né? Porque não é, assim, um comando novo que tu vai ensinar. Tipo, me dá patinha. Não é isso, sabe? É uma coisa fisiológica deles, né? Então, o Mickey não teve jeito. Ele ficou, assim, tipo, quase 24 horas. Foi o tempo que a gente conseguiu segurar pra ver se ele fazia dentro de casa. Ele não fez. O Mickey não teve jeito. A Luna já aprendeu. Então, eu descia, já me resolveu em partes, assim, né? Porque eu deixava um pouco mais a Luna em casa e descia mais com ele.
Então, na parte da manhã, eu saía com ele, meio-dia eu saía de novo, de noite eu saía com o Mickey, subia, descia com a Luna, subia, porque já era mais complicado assim, né? Então, e depois que o nenê nascesse, como é que ia fazer, né? Com recém-nascido, ia levar bebê conforto com 2... Nossa, era... Não, era quase impossível. Inviável. Inviável, né? Até porque era cesárea, então, querendo ou não, era muito lance de escada, sobe e desce, né? Enfim. Então, mas assim, deu tudo certo, a gente conseguiu. E eu também conversei com a adestradora nesse sentido de ele se adaptar com a criança, né? Então, assim, essa parte a gente deixou para ver um pouco mais para frente depois que o Ney chegasse, né? Para ver como que ele ia reagir com o Ney, para ver como que ia ser a recepção. E, para minha surpresa, assim, eles são melhores amigos, assim, sabe? Então, a gente não precisou mais de alguma ajuda logo depois disso, porque o Mickey e a Luna, assim, eles se dão super bem, graças a Deus. Graças a Deus. Menos um caos. Menos um caos na vida. Até porque, às vezes, cria um vínculo, né? Cria. A gente... Eu não tive isso, porque a minha gatinha, ela acabou depois falecendo logo em seguida. A gente se mudou pra um apartamento maior, daí nesse meio tempo de colocar tela e tal, ela acabou se aventurando demais. A periquita. E daí a gente ficou até pouco tempo ainda sem cachorrinho. Eu lembro que... Tu lembra, na época que eu tava grávida? Sim. Eu chamei a Tamara... Eu tava grávida, não, né? Tu já tinha nascido, eu acho. Acho que já. Eu chamei a Tamara... Acho que já. Chamei a Tamara assim, ai, Tamara, que tem um cachorrinho aqui em casa, como é que é? Ela assim, ai, Jéssica, ela me aconselhou, né? Ela falou, espera um pouquinho, porque tá numa fase diferente. E o doguinho, ele precisa de cuidados, não é assim, né? Só ter. É porque assim, ó, que a gente tem que levar em consideração, porque é como eu sempre digo, né? Quando alguém me pergunta, eu queria adquirir, eu queria adotar, principalmente um casal novo, né? Então a gente fala assim, a gente não vai pela emoção. Porque assim, ó, um doguinho, ele vive em média 10, 15 anos. Então, tu já imaginou a tua vida nesses 10, 15 anos, o tanto de mutação que tem? Então, assim, imagina um casal novo, que mora numa casa e, de repente, precisa ir para um apartamento, né? Se esse doguinho for de porte grande, como que faz? Né? Tá preparado para poder dar esse suporte para ele? Eu já morei num apartamento que era pequeno, esses apartamentos menores, né? Sim. E eu lembro que um casal do meu andar tinha um chau-chau dentro do apartamento. A gente não entendia como que aquele cachorro vivia ali dentro, porque isso acaba trazendo um estresse pro cachorro, né? Sim, então assim, nesse sentido tem que estimular demais, entendeu? Então tem que ter uma dedicação dos donos, assim, extraordinária, assim, né? Então, por exemplo, eu sempre fazia brincadeira interativa na hora de comer, eu sempre fazia um monte de coisa, assim, para que eles cansassem, mas quando tu ganha o bebê, a tua demanda é só pro bebê. Tu não consegue dividir teu tempo. Não dá, porque assim, eu sempre tava com o Mickey no colo, sempre com ele do meu lado. E quando ele nasceu, era peito o dia inteiro, ou era rotando, era trocando fralda. Era aquele ciclo sem fim, né? Aquele ciclo sem fim, né? Então, tu tá ali junto dele o tempo inteiro. E eles sentem falta dessa rotina, né? Tanto que, assim, quando o Ney dormia, que eu via assim, ó, eu vou conseguir, assim, tipo, ficar um pouquinho, né, longe dele, eu ia ficar com o Mickey, sabe? Então, assim, eu tinha 10 minutos por dia, mas era de qualidade com ele, né? E com a Luna também. A Luna não dá muita bola, né? Eu falo mais do Mickey porque a Luna, ela não dá muita bola pras coisas. A Luna não fica na órbita. Não, se a água correr pra cima, pra baixo, ela é de boa. Mas o Mickey, ele é muito sentimental, assim, sabe? Então, os 10 minutinhos que eu tinha por dia, assim, eu tinha tempo de qualidade com ele, né? Então, eu sempre comento, assim, ó, tenta não pegar pela emoção, na hora, é legal, é bonitinho. Não é assim. A tua vida sofre muitas mutações, assim. Um casal novo, então, de casa pode ir para apartamento, ele vai ter filho, às vezes 1, 2, 3, a gente não sabe como que vai ser, né? Então, assim, tão preparado para poder manejar isso com o doguinho, né? Porque, assim, muitos casos que vêm pra gente é o quê? Eu vou doar, porque, assim, a minha vida tá muito corrida, a minha vida tá... sabe? Então, assim, ele, uma hora da tua vida, você quis que ele fizesse parte da sua vida, né? Então, agora, numa situação, você vai simplesmente dar, né? Imagina o que não vai passar na cabecinha dele também, né? Então, às vezes, é importante a gente procurar a ajuda de um profissional, ver... tudo na vida se dá um jeito, né? Então, é tempo de... às vezes, a gente tá numa fase, assim, muito tumultuada, de que a criança é pequena e chorando, e tu sem dormir, tu cansada, tu estressada. Eu não vou dizer que, sim, que a gente sempre, de vez em quando, pirava, né? Tipo, Nick, fica quieto! Vocês cala a boca! A gente ficava, porque não tem como, como. A gente, né? O cansaço, a gente não é máquina também, né? Mas, no mais, assim, a gente tenta... o máximo, assim, trazer um conforto para que todos consigam conviver, né?
E fazer parte da mesma rotina, né? Querendo englobar todo mundo na mesma rotina. Porque, querendo ou não, se tem esse amor por vocês, ele acaba transmitindo esse amor pro bebê, né? Verdade, sim. E assim, estudos já comprovam, né, que quando um bebê tem um contato desde novinho com criança, com um cachorrinho, né, com um pet, né, gato, enfim... eles tendem a ser menos ansiosos, eles tendem a ser mais organizados, a ter uma responsabilidade, né? Tipo, lá em casa, a comidinha do Mickey da Luna, quem dá é o Ney, assim. Ele tem um compromisso desde cedo, assim, sabe? E ele é um amor, assim, sabe? Então, ele tem... E, assim, esses dias a Luna foi fazendo... a Luna comeu uma meia. Do nada. Não me pergunte assim como, não sei de onde é que ela pegou essa meia, ela comeu uma meia, e ela tava assim, enfim, aquela guria lá, daí eu levei ela pra fazer um ultrassom pra ver que ela tava estranha e tal, enfim... Aí descobrimos lá uma meia no estômago dela. Aí ela ficou o dia inteiro lá no hospital veterinário, né? Pra poder fazer os exames e tal. E o Ney ficou injuriado. Cadê a... Ele chama ela de A, né? Cadê a? Cadê a? Cadê a? Cadê a? E tipo assim... Como ele sente falta, e isso que a gente nem comentou, assim, tipo, a gente levou antes de ele acordar, e ele já sentiu falta da rotina, na rotina já sentiu falta dela, sabe? Então, é um apego, né? É um apego, assim, eles são melhores amigos, assim, é muito legal de ver, é muito bonitinho de ver. E daí, como que funciona essa parte que também tem, né? A Petland. Sim. Que é uma creche de doguinhos. E tu recebe casos lá, assim, de... né? Tu começou na família, preciso que fique mais com eles, que vai ingressar justamente porque aumentou a família, que tem um bebê vindo por aí. Eu tava até conversando com meu marido ontem, assim, a gente tem profissão diferente, né? Tens uma loja de gestante e eu tenho uma creche de hotel de doguinhos, mas ao mesmo tempo a gente consegue, às vezes, ajudar o mesmo nicho de pessoas, né? Sim. Então, assim, eu tenho algumas gravidinhas lá comigo, então, assim, eu tava até comentando contigo um pouco antes da gente começar, né? Se tivesse creche na época que o Ney nasceu, assim, né? É um ramo novo, né? Sim, o Ney tem 4 aninhos. completamente diferente, né? Completamente diferente, Eu acho que aqui em Tubarão a gente foi um dos primeiros, assim, a abrir creche, né? Então, o meu empreender, na verdade, veio com a maternidade, assim, né? Sim. Então, a gente abriu quando o Ney tinha 6 meses. Ele era super novinho. Então, se eu tivesse o conhecimento de alguma creche, alguma coisa, assim, que tivesse... para ajudar o Mickey Luna, eu acho que eu também teria, né, recorrido atrás disso, Porque, assim, querendo ou não, eles passam o dia lá com a gente, então eles acabam socializando, eles fazem a recreação, eles chegam em casa bem cansados, sabe? Então, isso para quem... Eles têm os estímulos certos, né? Tem, sim. Então, assim, a gente tem uma recreadora que faz a recreação deles durante o dia inteiro. Então, ela tá lá para gastar a energia deles, sabe? Então, assim, imagina tu chegar em casa de um dia cansativo, trabalhando com criança pequena, e teu doguinho já chegar em casa estimulado, cansado, né? Então, assim, eu fico muito feliz em poder ajudar essas mamães também. Eu tenho, acho que 3 ou 4 mamães grávidas lá comigo. Legal. E que é muito legal, assim, os doguinhos vão, gastam energia, e eu acho que também vai ser... a gente acaba se ajudando, né? É benéfico para todo mundo, né? Porque, querendo ou não, depois que nasce, aquele... por exemplo, o Mickey Luna, quando meu marido apontava o carro lá no Capivari, tipo assim, longe para caramba. O Mickey Luna já latiu pra me dizer que tá chegando. O que acontecia? Acordava o Ney. Não, tem. Se, assim, tipo assim, o doguinho estando no hotel ou na creche, né? Então, a gente consegue dar um respaldo para essa família, né? Deixar ele se divertir, deixar ele aproveitar, enquanto a família se organiza nesse começo de nova rotina, né? Porque é difícil, né? Os primeiros dias ali... Os primeiros meses, assim, é um desafio, né? A amamentação é uma coisa à parte, né? Porque pra mim, socorro Deus, assim, foi muito difícil. Foi muito complicado. Foi muito complicado. Então, aquele sentimento, assim, de tu não... tinha hora que o peito sangrava de um lado, o peito sangrava do outro, e tu não sabia o que fazia, e cachorro chorando, e o outro berrando, e o outro... Ai, a gente enlouquece, assim. E o filho com fome, né? E tu, na verdade, tu quer, nessa hora, eliminar os outros problemas, né? Sim. Tu quer ficar ali e resolver o negócio com o teu filho. Porque Verdade. é o que mais demanda, né? É o que precisa de ti, porque o cachorro, ele acaba se virando, ainda ele não se vira, mas ele ainda consegue se virar melhor do que um bebê nesses primeiros dias, né? Sim, com certeza. E assim, ó, o Mickey, por exemplo, o doguinho, ele é feito de rotina. Não adianta, assim, sabe? Então, por isso que lá na creche a gente tem horário pra tudo. Horário do café da manhã, horário do almoço, a gente tem horário pra tudo. A gente tem um cronograma, assim, pra seguir, sabe? Em casa, com o Mickey não era diferente, porque o Mickey já era um idosinho, né? Então, ele dormia pra caramba, ele dormia bastante. Aí, chegou o Ney, do nada, acorda cada 1 hora pra mamar,
né, acende luz, vai pra sala, vai pra cá, daí troca a fralda e a última coisa que a gente faz é descansar com criança pequena, assim, né? Então, o Mickey sentiu demais, assim, esse começo, mas é o tempo, né? Passa, é o né? tempo, passa. Passa. Amém, Jesus. É difícil, né? Os primeiros meses ali é punk. É puxado. Mas, né, tudo passa. Tudo passa, e a gente, às vezes, eu tenho até saudade, às vezes, dessa correriazinha. Desse comecinho, A fase seguinte, às vezes, acaba ficando mais difícil, a gente fica com saudade dessa anterior. É verdade. É verdade. E daí, como é que hoje tá a Petland? Eu fico muito feliz, assim, porque a gente cresceu muito rápido, assim, né? Até foi mais do que eu esperava, assim, do que eu planejava. Porque a gente monta uma empresa, a gente quer crescer, a gente quer ir pra frente, né? Mas eu não imaginava que fosse, assim, um boom tão grande, assim, graças... Ai, caiu meu brinco. Caiu. Graças a Deus que a gente tá crescendo cada vez mais. Eu acho que, se eu não me engano, em um ano... No primeiro ano, do segundo pro terceiro ano, a gente tá com 4 anos já de empresa, né? A gente cresceu 250% no ano. Nossa. Foi bastante coisa, assim, foi bem legal, assim. E a gente tá aprendendo cada dia mais, né? Então, a gente tenta aprimorar, a gente tenta aprender cada vez mais para trazer o melhor, assim, para eles, né? Porque é aquilo que a gente conversou, né? É situações, né? Então, a gente não atende, às vezes, só o doguinho, né? A gente atende aquela família, né? A gente atende, assim, como que é a rotina em casa. Eu sempre pergunto. Alguns doguinhos, às vezes, mudam o comportamento do nada, assim. Ou, às vezes, algum fica um pouco mais agressivo, ou o outro um pouco mais agitado, ou o outro fica um pouco mais calminho, fica um pouco mais quieto. E eu sempre pergunto. Eu tenho um contato muito, assim, próximo com os pais, né? Então, eu sempre pergunto, aconteceu alguma coisa em casa? Porque, às vezes, com a rotina... até foi assim que eu descobri a gravidez de uma cliente, porque... porque eu perguntei assim, ela tá um pouco diferente, assim, ela era de brincar bastante, ela tá um pouco mais quietinha dela, sabe, porque eu descobri a minha gravidez, então eu acho que ela tá acostumando com essa nova rotina. Aí foi aí onde eu descobri a gravidez dessa minha cliente. Mas é porque isso realmente acontece, né? E a gente tenta lidar ao máximo, assim, com... não apenas com o doguinho em si, mas com a família, com todo um envolto, assim, da situação, né? Porque tudo é reflexo, né? É que nem criança, né? Eu digo lá em casa que o Tomás é a esponjinha. Às vezes eu tô com ele no carro, a gente veio cantando da escola, a gente chegou em casa, o Mikael tá um pouquinho mais estressado. Aí o Tomás já dá uma murchadinha. E já é disso, né? A gente já sabe que realmente é porque ele puxa a energia do que tá acontecendo, do que tá acontecendo, verdade? Não é puxar a energia, mas ele acaba se moldando Sim, é porque a gente a emoção que o outro tá, né? Verdade. A gente é reflexo, né? Então, a gente tenta, ao máximo, assim, tentar ficar tranquilo. Não é sempre que a gente consegue, né? Que eu sou de escorpião também, né? Então, não é sempre que a gente tá na gente, assim, né? Mas a gente tenta ao máximo, assim, né? Até porque, assim, os doguinhos sentem muito também. Então, é visível, assim, um dia que a gente tá um pouco mais estressado, um pouco mais atarefado, um pouco mais sem tempo, eles ficam ansiosos também, eles ficam agitados igual. E um dia que tu tá um pouco mais tranquila, eles acabam ficando naquela vibe que tu tá, né? Então, isso acaba transparecendo, não, acho que não só pra criança, mas pros doguinhos também. Sim. E daí agora, a Unê já tá com 4, né? Tá com 4? E nesse apanhado todo de 4 anos de maternidade aí, quais foram as fases, assim, mais intensas? Nossa, eu acho que... ele tem asma, né? Então, acho que, assim, tudo é um processo. Acho que a gente tem... Todas as fases, eu acho que tem as suas prioridades, assim, né? Mas eu acho que foi quando ele começou a ter muito probleminha respiratório e ele precisou ficar internadinho. Ele ficou uma semana internado, lembra? Ele ficou uma semana... Acho que aquela semana ali, pra mim, foi... assim, terrível, porque eu fechei a empresa, né? Tive que fechar, eu tava sem cabeça pra nada, não tinha nem como. Eu trabalhava sozinha lá também. Então, meus clientes, eles são uns anjos, assim. Eles super entendem, eles são bem parceiros, assim, sabe? Então, naquela semana ali, pra mim, foi bem complicado. Depois dali, foi uma rotina, assim, de fisioterapia respiratória, de fazer um monte de exames. E chegava o inverno. Eu sempre comento, eu adoro o inverno. Até ter o Ney. Porque depois que o Ney nasceu, acabou-se, assim, sabe? Porque eu também sou assim. O tempo... O Tomás tem asma também. É terrível. Então, assim, mudou o tempo... Terrível. Mudou o tempo, a temperatura mudou pra... Ou ficou mais quente, ou ficou mais frio. Esse negócio brusco, né? O negócio não precisa, assim, mudar. Pode mudar. Sim. O negócio mudou... Assim, o Tomás eu já percebi que não é nem o mudar. É o vento frio. Só pode estar frio, mas se não tem aquele vento, assim, de tocar, assim, na cara, sim, ele não tem crise. Agora, se ele pega um vento, assim, mais gelado, assim... Sabe? Que, Aquilo ali ataca pra ele... O Ney, ele já é pro calor.
se ele tá friozinho, que dá um dia mais quente igual hoje, ele já se ataca tudo, sabe? Então, assim, e a gente sem experiência, porque o primeiro filho é erro e acerto, né? É um tapa na cara todo dia da tua vida, né? Porque tu aprende, tu erra, depois tu aprende, é aquilo, né? Então, a gente aprendeu várias coisas, assim, que um pouco mais naturais, assim, que não precisava usar muito medicamento, porque eu não gosto, assim, de ficar medicando, muito remédio, enfim, né? Então, acho que a gente vai conversando com outras mães, a gente vai adaptando e a gente vai vendo como que é a experiência de mais pessoas, assim, pra gente poder levar um pouco pra gente também, né? E daí, né, de se juntar a parte da maternidade toda, assim, as mais desafiadoras é realmente a parte quando se fala de doença, Quando né? quando fala de mudou o saúde, tempo, né? De saúde, é verdade. Porque o resto a gente dá jeito, né? Agora, quando a gente tá acamado, enfermo, alguma coisa assim, a gente não consegue dar jeito em nada. O resto a gente se vira, né? O resto a gente consegue. Agora, tu vê um filho doente, tu vê um filho ali que tu, às vezes, semana retrasada, deu uma crise de asma nele forte. Então, mais ele deram junto, eu acho. Acho que foi, né? Foi. E ele tava com uma tosse, uma tarde toda de tosse, levei ele no médico de noite, e ele tava com pneumonia já. Meu Deus. Tipo, foi assim, sabe? Então, a gente pegou e a saturação dele estava em 94. Então, um pouco mais ele precisava ficar internado de novo. Então, a gente começou lá, medicamento a cada 4 horas. Então, Aerolin, Clenil. Flixotide. Limpeza nasal, que não, tipo, lá em casa vai 10 litros de soro por mês, né? Vai. Então, lá em casa também vai muito, porque... A gente podia se associar, né? E a gente podia, né? A gente podia abrir uma farmácia. Um clube de associados unidos do Centro Fisiológico. É tipo assim, guria, porque é complicado, né? Mas assim, depois que passa, a gente vê assim que... passa a tempestade, né? Deu uma acalmada, porque criança é assim mesmo, né? Não adianta, a gente tem... a gente, como eu estava comentando, a gente sem experiência é muito difícil, né? Porque eu acho que depois que se a gente tiver um próximo filho, tu queres ter mais um? Não. Eu quero, mas meu marido não quer. Não, e lá em casa é diferente. O meu marido não quer e eu quero. Assim, a gente tá meio que pensando... lá em casa também. Eu quero. Ah, tu queres? Mas meu marido ele não quer. Mas é porque eu acho que no caso do meu marido, ele vê... No caso, a minha amamentação foi muito difícil, sabe? O meu marido foi o parto. Eu tive hemorragia, tive pré-eclâmpsia, foi uma coisa arada toda, né? Então, eu acho que eles se traumatizam por nós, né? Ver a gente sofrendo, no caso... Até falo pra ele, eu até te entendo porque que tu não quer ter filho, mas calma que Deus já vai voltar no teu coração também. Eu falo assim, ele vai ficar maiorzinho, vai passar toda essa loucura, porque quando ele é muito pequenininho, então, eles não conseguem falar o que eles... né? A gente vai meio que no achismo, né? Então, por exemplo, o Ney, ele nunca foi de reclamar de dor. Nunca foi. Até um dia que tava escorrendo, assim, uma cerinha do ouvidinho dele, eu falei assim, será que ele chorou? Sabe quando chora assim que... Eu falei, mas não, ele não chorou, tal, o que pode ter acontecido? Aí eu peguei e fui limpar ali e tal... E eu vi que tava saindo mais cerinha. Eu só vou levar ele no médico pra ver, porque não deu febre, não deu nada. Ele tava com o ouvidinho todo inflamado. Com otite. Aí ele falou assim, mas como que ele não sei? Teve que ir pro antibiótico tudo. Nossa, o Tomás teve um dia que acordou assim, ó, no grito. Mas ele ainda te avisou, né? Tipo, ainda me avisou. Nós levamos ele assim, gritando, chegando no hospital, gritando. O seguro não parava de gritar. O médico já olhou assim, ó, é ouvido, de certeza. Nossa. Porque é uma dor ensurdecedora, assim, né? E ele não avisou. E ele não me avisou. E não deu febre, tava comendo bem, tava tudo. Então... não tem como adivinhar. Não tem como adivinhar. Então, assim, o Ney, ele teve atraso na fala, né? Então, até a gente descobrir o que poderia ser, também teve a ver com a otite, porque no canal auditivo dele era pra ter ar ali, né? E tava cheio de catarrinho. Então, ele tinha que tomar um remédio pra ver se dissolvia. E se não dissolvesse, tinha que passar por cirurgia. Então, ele tomou um antibiótico e não saiu. Daí ele tinha que furar o tímpano, puxar aquele catarrinho todo pelo ouvido, para poder botar um dreno, ficar 6 meses. Então, se aquilo ali entupisse com água do banho, assim, às vezes tinha que, entrar em cirurgia de novo, enfim. Era um caos, assim, isso aí tava me tirando o sono, né? Mas, graças a Deus, não precisou fazer, assim, a gente conseguiu fazer ozônio, mamãe indicou o ozônio pra gente, a gente conseguiu fazer, e deu super certo, assim, então, naquela cirurgia ele só fez a linguinha, que ele tinha a linguinha presa, e a adenoide, não precisou fazer o ouvido, então aquilo ali pra mim já foi uma benção, uma vitória, né? Meu Porque... e até hoje, assim, a gente cuida o máximo que a gente pode, assim, para não ter nenhum perigo de infeccionar o ouvido ou ter uma otite, para que isso não evolua, né? Porque já tem caso, né? Quem tem otite, né? Já tem
Uma predisposição, né? Pra ter mais vezes, né? Isso é bem complicado também. Mas são ossos do ofício, verdade. Né? Cada vez é ficando mais fácil lidar com eles. Vem aparecendo outros desafios. Outros níveis, outros níveis hard. Mas o que já ficou... O que era hard já virou fichinha. Já. E hoje tu tá com turminha... Como é que tá as tuas turminhas lá? A minha turminha tá grande, graças a Deus. Tá pegando doguinhos? Tô pegando, assim, na verdade, o hotel a gente deixa exclusivo pra quem tem plano de creche, né? Até acho que tu precisava de uma vez de hotelzinho, nem né? precisou depois. Depois não precisa mais? Não, a Fernanda cuida pra mim. Ah, isso que legal. Então, é porque assim, o hotel a gente acaba deixando exclusivo pra quem tem plano de creche, porque assim, quem tem plano é uma turminha que vai toda semana, conhece bem a gente, conhece bem a rotina, conhece a Kathleen, que é a moça que faz a recreação, conhece bem o lugar onde eles vão dormir, então para eles é muito mais tranquilo ficar num lugar que eles já conhecem, que para eles já é familiar, né? Porque imagina, se eu pegasse um doguinho que eu não conhecesse, ele chegar lá em casa e ia chorar a noite inteira. Ele ia ficar ansioso, porque que lugar é esse? Que casa é essa? Que cheiro é esse, né? Tem muito cheiro de outros amiguinhos, né? Então, pro bem-estar deles, assim, o hotelzinho, ele é exclusivo para quem tem plano de creche. E a creche também... Tem alguns dias da semana que a gente já tá com a agenda fechadinha. Assim, eu fechei minha agenda, na verdade, acho que eu fiquei ela com um ano fechada, porque eu tava trabalhando sozinha e eu já tava no meu limite, assim, né, de doguinhos, assim. A gente tem um limite por dia, né, eu já tava, assim, tipo, extrapolando. Aí, quando a Cat entrou, eu consegui abrir a agenda de novo e agora, tipo, segunda, quinta e sexta, eu já não tenho mais vaga. Eu fico muito feliz, assim, né, porque, querendo ou não, é uma demanda grande que tem, né? Sim. Porque é um ramo novo, né? Tu vê que o Ney tem 4 aninhos e naquela época não tinha, né? A gente foi um dos primeiros, assim, também que veio com isso. Em Criciúma já tinha, só porque é um ramo que eu acho que tende a cada vez crescer mais. Eu fico muito feliz, assim, por estar expandindo, por estar crescendo, assim, tão rápido. Sim. É algo que a gente também tem que apresentar para as nossas clientes, justamente para que elas não tenham que elas tenham ainda mais uma rede de apoio justamente Sim. quando, né, estiverem nessa fase, né, Sim. esse puerpério, essa preparação para o parto. É bom conhecer a história de quem foi atrás para cuidar da sua casa, pro cachorrinho não sentir tanta porque muda muito a mudança rotina. de rotina, né? É sempre bom a gente saber que a gente tem profissional que é qualificado, que possa ajudar a gente com isso, né? Sim. Porque, assim, a mãe, principalmente, a rotina dela é em função do bebê, né? Então, como que faz para o dia dar atenção pro doguinho e passear e comida e não dá, né? Tu não consegue vencer o dia, não dá. Então, assim, saber que a gente pode, que eu posso ajudar essas mamães também é uma coisa que eu fico muito feliz, né? Porque a gente já passou por isso, né? E a gente sabe, assim, a dificuldade que é. Então, eles ficam lá soltinhos e brincando o dia inteiro e gastando energia, é a melhor coisa que tem, né? É isso aí. Então tá. A gente vai encerrar por aqui, já deu o nosso tempo. Falamos bastante. Achei que ia ser muito rápido. Enfim, nos estendemos um muito pouquinho. assunto. É muito assunto, é muito pano pra manga, né? Então era isso. Eu espero que você tenha saído desse episódio se sentindo acolhida pela história da Tamara. E deixa nos comentários se você tem algo pra compartilhar. E assim a gente cria uma rede com as experiências umas das outras, tá certo? Obrigada, verdade. Tamara. Muito eu que obrigada por ter vindo agradeço. aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho também e contar um pouco da minha experiência, porque muitas mães às vezes passam por isso e se sentem pouco acolhidas, né? Então, saber que tem a gente aqui para poder acolher e dar um abraço se precisar, né? É isso mesmo. Então, mesmo que de longe. Mesmo que de longe, verdade. Acolhe com as vivências, Verdade, né? verdade. Obrigada, muito obrigada, Tamara. eu que agradeço. Se está aqui, se interessou, se chegou até o final desse vídeo, peço que se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, que ative o sininho para que sempre que entrar um episódio novo, você seja avisado. Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram brechó_retroca_baby_boutique.
Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi, ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce.